Reconciliar ou separar? Vivemos num mundo de tanta separação, de tanta briga, de tanta discussão, polarização. Então vivemos dias de muito barulho, de muito ruído. Mas a grande questão é, nós estamos aqui para separar as pessoas ou para unir, reconciliar? O mundo que vivemos, ele é caído pelo pecado. Essa é uma realidade, porque o plano perfeito do jardim de Deus lá no Gênesis foi interrompido pela questão do pecado original e da queda. A fé cristã em Cristo, ela é o meio da reconciliação. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, 18, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Então, esta é a nossa missão. Ora, se vivemos num mundo que está cheio de divisão, cheio de brigas, cheio de contendas, e cada um fala mais alto, cada um grita mais, se somos chamados para ser agentes de reconciliação, de união, e o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto que em Cristo fomos chamados para o ministério da reconciliação, a nossa postura, então, não pode ser de brigar com o mundo, não pode ser esperar comportamento de convertido de quem ainda não conhece a Jesus. Não podemos fazer com que alguém que nunca leu a Bíblia, nunca frequentou uma igreja, tenha a cultura cristã e a cosmovisão evangélica de leitura do mundo que vivemos. Então, precisamos rever nossas posturas e atitudes. E no Evangelho de Jesus, nós encontramos justamente Jesus fazendo isso. Em João capítulo 3, um dos episódios do ministério de Jesus, muito forte, foi o encontro de Jesus com Nicodemos. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se não tiver com ele. Ele respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então esse texto aqui, durante todo o capítulo, até o verso 21, mostra então esse diálogo entre Jesus, o mestre dos mestres, nosso Senhor, e Nicodemos, um judeu da alta liderança judaica, pertencia ao partido dos fariseus, e Nicodemos, então, um homem de autoridade no meio do seu povo, procura Jesus. E nesse encontro, nós vemos alguns princípios para tirarmos para a nossa vida hoje, de como, então, sermos esse instrumento de reconciliação que Paulo diz. A primeira coisa, então, que você precisa ter em mente, como Jesus nos ensinou, se queremos unir e não dividir, queremos reconciliar e não separar, entenda a cultura das pessoas que você deseja conectar. Então, a primeira coisa, você tem que entrar dentro da cosmovisão dela e não esperar que ela entre na sua. Veja o que aconteceu. Nicodemos veio ter com Jesus de noite. A pergunta é, por que Nicodemos veio de noite? Porque ele era rico, religioso, importante e influente. Naquele tempo, ser rico, ser influente, ser um líder religioso e ser influente era tudo o que uma pessoa judaica da época não poderia se encontrar com um homem como Jesus, que era tido como perturbador de Israel. Então, ele vai e recebe Jesus, vai na casa de Jesus de noite. Jesus talvez teve um dia intenso, um dia cheio, andou por todo aquele lugar, fez milagres, pregou, ensinou, enfrentou dificuldades durante o dia, amanhã. Chega de noite, o que você quer fazer? E Jesus também queria dormir e descansar. Mas Jesus, então, recebe Nicodemos, um fariseu, um judeu religioso. O que nós temos aqui? Uma lição que Jesus entende as pessoas. Jesus te entende.
e Jesus entende todas as pessoas. Então Jesus ele entra dentro da realidade cultural de Nicodemos. Respeita Nicodemos, recebe, dá uma deferência a Nicodemos em recebê-lo de noite, se colocando no lugar dele, sabendo que ele, pela posição que ocupava, não podia procurar Jesus durante o dia, porque toda a sociedade veria e seria um escândalo para a época. A segunda coisa, seja uma pessoa simples. Verso 3, ninguém pode ver o reino de Deus, disse Jesus, se não nascer de novo. Qual é a ilustração que Jesus coloca aqui? De um novo nascimento, comparando com um parto. Nos tempos de Jesus, bem diferente hoje, se hoje você perguntar a uma criança como é que nasce uma criança, ela não vai saber. Porque a mãe sai de casa grávida, com barrigão, e volta 3 dias depois sem barriga, com o bebê no colo. Então, uma criancinha, ela não entende como é que isso acontece. Que a mamãe foi para o hospital, sofreu uma cirurgia, tiraram a criança da barriga dela. Mas nos dias de Jesus, as crianças nasciam dentro de casa. E naquele tempo tinha muitas crianças. Então, uma criança saber como que nascia era muito comum. Uma família ter 10, 12, 15 filhos e a casa era pequena e a criança nascia dentro de casa. Então, daqui a pouco, a mamãe estava ali e na mesma casa nascia o bebê e a criança ouvia os gritos da mamãe no momento do parto, via todo mundo correndo para lá e para cá com água quente para poder fazer o parto, a parteira e a criança nascer e o primeiro choro. A criança na família via tudo isso. Então, nascer, parto, era algo que todo mundo entendia. Jesus foi simples, porque Nicodemos também já tinha sido criança, devia ser pai e tinha visto muitos partos. E Jesus disse para ele, Nicodemos, se não nascer de novo, não pode me ver, não pode ter o reino dos céus. O que Jesus foi? Simples. Note bem, Nicodemos era um fariseu, ele sabia tudo da Bíblia. Jesus poderia explicar para ele teologicamente como é que se dava o processo de conversão, mas ele quis fazer de forma simples. Então, se você quer unir, não separar, reconciliar e não dividir, seja uma pessoa simples. Jesus foi simples, seja simples. A outra realidade, invista tempo na vida das pessoas que de fato querem a sua atenção. Versos 4 e 5, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer, respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus senão nascer de novo. Então, Jesus começou a gastar tempo, a explicar, dar atenção, explicar 2 vezes a mesma coisa. Será que você tem tido paciência com as pessoas que você quer comunicar? Jesus fez isso, Jesus investiu tempo. Então, se você quer unir e não separar, se você quer reconciliar e não dividir, gaste tempo com as pessoas interessadas. Discipule, visite, ore, leia a Bíblia, estude, responda perguntas, esteja perto nos momentos mais difíceis. Isso vai fazer toda a diferença. Ok? 4, nunca se satisfaça com religiosidade superficial. O verso de número 10 disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Mas como, Nicodemos? Você é tão religioso, faz parte do grupo de mestres de Israel e você não sabe o essencial, o básico. Jesus estava disponível, mas não para ser superficial. Queria profundidade. Jesus é simples, mas Jesus é profundo. Jesus não é raso como um pires. Ele é profundo e ele deseja que você também mergulhe na profundidade com ele. Ele está disponível, ele se importa e ele quer sair da superficialidade, porque tesouros não estão na areia da praia, estão escondidos. E Jesus quer dar tesouros para você. 5, apresente sempre o coração do Evangelho para as pessoas que você quer reconciliar, alcançar, unir. Diz verso 15 e 16 de João capítulo 3, para que todo aquele que nele crê
tem a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa maravilhosa! Esse texto é o coração do Evangelho. João 3,16. Aqui está a essência. Se pudéssemos resumir toda a Bíblia num telegrama, seria João 3,16. A essência, o coração da Bíblia. Deus te amou tanto que deu o seu único Filho para que você e eu não viéssemos a morrer eternamente, mas viéssemos a ter vida e vida em abundância. Creia nessa verdade. Então, se você quer chegar ao coração das pessoas, vai direto ao ponto, vai ao coração da Bíblia, apresente Jesus, apresente o plano essencial da salvação. Jesus mudou a minha vida e quer mudar a sua vida e quer mudar a vida de todos que você conhece também. Uma outra coisa muito importante, leve a mensagem de salvação e não de condenação se você quer unir as pessoas, reconciliar, porque como diz Paulo em Coríntios, você é agente de reconciliação. Deus te entregou na sua mão o ministério da reconciliação. Nós não somos chamados para o ministério da polêmica, para o ministério do grito, para o ministério da divisão, para o ministério da contenda. Somos chamados para o ministério das boas novas, da reconciliação, da salvação, da esperança, das boas notícias. O verso 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A fé cristã não fala de julgamento, a fé cristã fala de relacionamento. Essas palavras podem até rimar, mas não tem nada a ver com a outra. Religião julga, Jesus salva. Religião fala de condenação, fala de regras. A fé cristã em Jesus fala de relacionamento, de princípios de amor, fala de vida na vida. Então, se você foi condenado por uma igreja, não celebre essa dor e nem se esconda atrás desta coisa ruim que aconteceu. Não seja vítima de si mesmo. Se liberte. O Evangelho é maior do que a sua ferida e do que a sua dor. O ressentimento é a isca de Satanás para ferir ainda mais você, se afastar do corpo de Cristo, que é a igreja, aonde você fica mais vulnerável, e também te tirar do caminho, do foco de Jesus e do ministério da vida cristã. Então, se você foi ferido no passado por religiosidade, por abuso religioso, deixe isso para trás. Deixe o seu passado aonde ele não mais venha te ferir. Somos agentes de reconciliação, somos homens e mulheres da esperança, das boas notícias. Então, somos o povo da inclusão e não da exclusão. Somos o povo da reconciliação e não do julgamento. Muita coisa que falam de igreja aí tem a ver com a igreja dos homens, não igreja de Jesus, do Evangelho de Jesus e da fé. Jesus é o reconciliador do mundo e ele completou essa obra com o seu sangue na cruz do Calvário e nos enviou para sermos os mensageiros desta mensagem. E sétimo e último, apresente esperança antes de juízo. Se você quer ser agente de reconciliação, apresente esperança, verso de número 36 de João 3. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você não pode deixar de falar do juízo, para que venha o arrependimento. Mas o juízo não é nosso, é de Jesus. Então nós focamos na mensagem de Jesus. Quem crê e recebe a mensagem de Jesus, recebe a boa notícia da salvação, da inclusão, da reconciliação, de ter a sua vida eterna. Quem rejeita Jesus, rejeita a mensagem de Jesus. Então, portanto, escolhe o juízo. Juízo não é Deus que manda, é o homem, ao rejeitar Jesus e o seu convite de salvação, que puxa sobre a sua vida o juízo de Deus, porque para haver absolvição tem que haver, então, também um julgamento. Então, o julgamento não é para condenar, é para aprovar. Eu espero que você seja aprovado por Jesus. Então, com Jesus, sempre temos esperança. Dias melhores virão.
Então eu espero que você seja guiado pela esperança em Jesus. O Evangelho não é para condenação, o Evangelho de Cristo é lugar de encontro. Romanos 5,11 diz: por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Você recebe essa reconciliação pela fé em Deus, por meio de Jesus Cristo, seu único Filho, mediante ao favor, a graça dele, porque eu e você não merecíamos, mediante a fé em ouvir esta palavra, o Evangelho de Cristo. Boas notícias para você. É tempo de reconciliação e salvação. Entenda, não vacile, decida crer, escolha crer, decida unir as pessoas. E só Jesus, o Evangelho de Jesus une. Seja normal, seja simples. Fique em paz com as pessoas. Viva o Evangelho da reconciliação. Jesus quer receber você e não expor você. Receba o Evangelho original de Jesus. Não julgue ninguém, reafirme a esperança que você tem nele. Não se orgulhe de ganhar argumento, diz o pastor Rick Warren. Se orgulhe de ganhar pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quero pedir que você leia de novo João capítulo 3 e leia o grande amor de Jesus derramado através do seu Evangelho, no encontro de Jesus com Nicodemos, onde Jesus venceu todos os preconceitos, todos os dogmas e religiosidades da época para abraçar um pobre pecador como Nicodemos, como eu e como você. Então, receba Jesus, aceite um novo nascimento e nasça não só da vida biológica, mas também da vida Zoe, da vida plena em Jesus. Amém? Gostaria de orar com você. Se você hoje quer também seguir esse caminho, faça essa oração comigo. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento de reflexão em torno do Evangelho. A nossa fé não é em cima de uma religião, mas em cima de uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, o Rei de amor, que entrou no nosso coração. Hoje confessamos os nossos pecados, pedimos perdão por eles e recebemos no nosso coração. E queremos, a partir de agora, também sermos instrumentos, agentes de reconciliação entre o mundo e o Senhor, por meio do Teu Filho Jesus. Venha e faça essa obra nas nossas vidas. Assim oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, entre nas minhas redes sociais e fala desta decisão que você tomou. Aí aparecem minhas redes sociais aí na tela, você pode mandar uma mensagem. Ficamos por aqui. Em breve a gente vai trazer aqui um novo vídeo com uma nova palavra, uma nova reflexão, sempre aqui no meu canal, Carlito Paes. Você pode assinar agora, se você não assinou, ativar o sininho, que pelo menos uma vez por semana a gente está colocando aqui uma palavra bíblica para abençoar a sua vida, refrescar a sua alma, encher o seu tanque para seguirmos na nossa vida na Terra nesse tempo tão desafiador, mas que com Jesus já vencemos. Um abraço e até a próxima.